8 horas 11 minutos, aqui na Folha FM, de volta com Folha no Ar ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Estamos também no Face, no YouTube, no Instagram, você confere, tem programa Folha no Ar logo mais em reprise, na plena, daqui a pouco em podcast, em todos os canais aí para você curtir sempre, pela Alexa. É só dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM, enfim. São 8 horas e 12 minutos, bola tá rolando aqui no tapetão da Folha, não, tapetão não, no gramado da Folha FM, porque senão o tapetão vai, me lembra muito nosso glorioso futebol brasileiro. Mas nós vamos trazer aqui esse debate para o Brasil agora, já que com o Everton Luna na bancada, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Estamos recebendo hoje dois craques aí da percepção, do comentário, do jornalismo também esportivo, a Roberta Barcelos, que é professora de História e nos empresta aí o seu conhecimento e seu amor pelo futebol também, né? E o Caio Belandi, que é jornalista e podcaster do canal A Vida e a Bola, com a gente aqui nessa manhã. Falamos sobre Copa do Mundo, falamos sobre Espanha, falamos sobre a Argentina de Messi, tudo no primeiro bloco. E agora, tem um comentário aqui no YouTube, o Belandi, eu acho que é o Marcos Belandi. É seu primo, tá aqui. Legal. Tá aqui, bom dia, pessoal. Concordo com as opiniões e colocaria Portugal como uma das decepções. Para mim, ela estaria entre as 4 finalistas, pois a garotada arrebenta nos clubes e o CR7 ficou abaixo, né? Era inclusive meu palpite, Portugal. Eu achava que Portugal seria campeão. Eu fui lá um palpitão, né, no bolão, e falei assim, Portugal. Fez uma boa eliminatória, era um time que estava parecendo que estava se ajeitando, tem muito talento, e não andou. Decepção. Se me permite, já que nós estamos falando de decepção, vou perguntar a Roberto e perguntar ao Luna também e falar da minha decepção. Eu não, assim, isso é uma coisa de comentário, de percepção. Eu não apostaria em Portugal nem nas top 5, mas pode me condenar, não tem problema. Mas você acertou. Eu apostaria na Inglaterra. Olha que doideira. E a Inglaterra tinha inclusive time para ganhar da Argentina. Tinha jogo e futebol para partir para cima da Argentina e segurar um placar ali de 2-1 ou ir para os pênaltis. Se acovardou de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha... Aliás, eu sou tricolor, hein? Tricolor faz um gol e se pudesse ele acabava o jogo. O Fluminense, quando faz um gol, é uma retranca bicho, pode vir o técnico mais... O Fluminense faz um gol e parece Mas sexta-feira brigou, viu, Cláudio? Não, sim, mas que agora tá esse Canobi, esse treinador nosso, eu acho que dá, de vez em quando ele dá um... Mas assim, analisando você... Minha querida, você chegou a comentar lá das suas decepções, mas assim, falando sobre decepção, Roberta, a seleção que te decepcionou? Eu acho que foi Portugal também. Eu não esperava que Portugal fosse a uma semifinal, a uma final, mas eu acho que assim, uma das apostas da Copa era o que todo mundo queria ver, o Argentina-Portugal, né? E não rolou, assim. Então, assim, eu acho que Portugal, justamente pelos jogadores entregarem muito nos clubes, o jogador com o Nuno, uma seleção com o Nuno, uma seleção com o Vitinho, assim, não é só sobre CR7, né? Era uma seleção que prometia mais. E fez jogos muito abaixo. Eu acho que, de fato, foi a decepção. Eu também concordo com você, Cláudio, que a Inglaterra, por outro lado, era uma seleção que eu estava bastante curiosa para ver, porque queria ver o que Kane ia apresentar, mas foi uma seleção... A Inglaterra, apesar dela sim ter time, e acho que cresceu nos últimos jogos, ela não foi uma seleção linear.
Acho que diferente da Espanha, que ela foi uma seleção que empatou com o Cabo Verde num primeiro jogo, mas ela vai progressivamente crescendo. A Inglaterra ela fez uma coisa meio altos e baixos, assim. Ela teve um primeiro jogo excelente, Inglaterra e Croácia, e depois ela teve jogos muito abaixo, e aí, quando chega com o Kane entregando, tá? Na realidade é isso, quando o Kane na primeira fase não entregou, os jogos foram ruins, quando ele entregou, os jogos foram jogaços, e acho que na fase de mata-mata o Bellingham bota muita frente nisso. Então ele surpreende e a seleção começa a crescer num outro ritmo. Concordo que isso aí foi fatal. Acho que os dois jogos que foram difíceis de assistir, assim, para quem não estava torcendo para a Argentina, foi Argentina e Egito, meu Deus do céu, assim, eu achei que meu coração ia parar em algum daqueles momentos, um negócio inacreditável o que aconteceu naquele Argentina e Egito. E depois, com a Inglaterra, Argentina e Inglaterra, isso aí é uma coisa que o futebol, que a bola não perdoa, né? A covardia é um negócio... Você supera na técnica, você supera na raça, você supera no coração, você supera na vontade, mas a covardia é um negócio insuperável. A covardia sempre vai vencer, no sentido de ela vai levar o resultado. Então, eu acho que a Inglaterra decepcionou nesse caso. E acho que demonstrou, para um jogo de terceiro lugar, uma reviravolta. Conseguiu se reinventar assim, para um jogo de terceiro lugar, que geralmente a galera costuma chegar abatida, né? Que acho que foi uma primeira postura da França, mas que depois também conseguiu reverter e meio que correr atrás. Foi um jogo com bastante emoção esse terceiro lugar aí. Mas, respondendo à decepção, acho que para mim foi de fato Portugal. Everton? Fala a sua decepção e toca o barco aí. Olha, para além de Portugal, eu acho que uma das grandes decepções da Copa é a Alemanha. A Alemanha sempre fortíssima, sempre semifinalista, sempre finalista, sempre faz uma boa campanha em Copa. Eu acho que a Alemanha ela fez um papel abaixo do que se espera dela. Entre as sul-americanas, o Uruguai fez uma Copa pavorosa. O Uruguai, assim, de sangrar os olhos, não correspondeu. Tudo bem que o Uruguai não é um grandíssimo time, mas a gente espera um mínimo de um time organizado, que consiga passar da fase de grupo, né? Eu esperava um pouco mais do Equador. Eu achava que o Equador tem uma boa geração, tem bons jogadores, mas também não praticou aquilo que se esperava dela. E eu acho que a Coreia do Sul, que é um time que tem bons nomes, tem jogadores que participam das grandes ligas, mas também não foi à frente nessa Copa. E você, Caio, qual a sua percepção? Então, acho que a lembrança de Portugal, ela vai muito pela questão do desempenho mais do que do resultado, né? Porque lembrar que Portugal foi eliminado nas oitavas para a Espanha, não é nada absurdo, né? Só que ela fez um bom jogo contra o Uzbequistão, que também, né? Convenhamos, e foi muito mal contra Congo e contra a Colômbia, né? Passou da Croácia mal também, um jogo meio esquisito, mas não foi tão ruim. Mas ficou devendo em jogos que a gente achava que poderia, assim, contra Congo, evidentemente, na estreia, e contra a Colômbia, né? Poderia ter dado dentro da Colômbia e não deu. Assim, foi um empate que a Colômbia foi muito melhor. Acabou sendo eliminado para a Espanha, e aí caiu nas oitavas para a Espanha, né? O confronto ficou complicado mesmo, até porque não foi primeiro. Se tivesse sido primeiro, não teria enfrentado a Espanha tão cedo, né? Eu acho que a Alemanha talvez a melhor lembrança mesmo, porque embora a Alemanha tenha jogado na média um pouco mais do que Portugal, tenha feito alguns bons momentos, não dá para cair para Paraguai, né? Assim, você tem que dar um jeito de ganhar do Paraguai. Muito mérito ao Paraguai, que defendeu e tudo mais, né? Mas, enfim, não dá. A Coreia do Sul é uma boa lembrança, porque nem se classificou, né? Um grupo fácil para se classificar, cara. Pô, viu a Tchequia se classificar. E na verdade a Tchequia não, a África do Sul se classificar, né? Pô, não dá, né? A África do Sul muito fraquinha.
E a Coreia do Sul também não deu para entender, fez uma boa estreia. Então acho que também é uma boa lembrança. O Uruguai, sem dúvida. E aí acho que por fim eu fico com a Holanda também, né, cara? Porque embora tenha enfrentado Marrocos, que é um time forte, está mais do que provado que o Marrocos é um bom time, e hoje está aí entre os 8 melhores seleções do mundo, já é o segundo ciclo seguido. Eu também esperava mais. O Marrocos jogou mais que a Holanda, merecia passar antes dos pênaltis, inclusive, ali na segunda fase, né? Então acho que eu me esperava mais da Holanda também, né? Que fez bom jogo contra o Japão, fez um grandíssimo jogo contra a Suécia. Enfim, ficou esquisito para a Holanda, mais em termos de desempenho nesse jogo do que por cair mesmo, né? Porque é isso, enfrentou Marrocos, poderia cair, como caiu, né? Um time forte, Marrocos. Acho que são essas as decepções. Enfim, Estados Unidos, né? Foi esquisito também, vinha jogando bem, mas aí o lance lá do cartão vermelho acho que pesou bastante. E o próprio Brasil, né? Não dá para cair para a Noruega, não. Mas acho que a gente vai falar de Brasil daqui a pouco, né? Aproveitando o ensejo, né? A gente tem essa derrota para a Noruega num jogo que o Brasil... eu acho assim, vendo as outras seleções, o Brasil é um time que se dedicou pouco, quis pouco, marcou pouco, faltou vontade, faltou garra, e aí o resultado é inegável, né? Normalmente o time que menos quer, não ganha mesmo. Mas como que foi a percepção de vocês da Copa do Brasil, da atuação brasileira nesse Mundial, Roberto? Dá até dor de falar, né, Everton? Dói fisicamente, assim, um pouquinho. Eu acho que, assim, a percepção de todo torcedor brasileiro, dos mais corneta, os mais desavisados, aqueles que só seguem a Copa, daqueles que comem futebol, foi que faltou brilho, assim, faltou vontade, faltou raça. E isso é uma coisa imperdoável, porque a técnica você consegue explicar o por onde falta, por onde não falta, mas faltar vontade é um negócio inadmissível, né? A coisa da covardia, e aí, né, na pergunta anterior a gente estava falando sobre covardia tática, né? Que aí é obviamente um papel do treinador, do técnico, mas a falta de vontade do Brasil foi um negócio avassalador. E, de maneira geral, a gente já entrou um pouco desacreditado, né? E aí, quando a gente conversou, eu acho que, inclusive, o último programa que eu vi na Folha foi o último jogo da primeira fase, que foi contra a Escócia. E aí a gente estava ali projetando o que a gente quer pegar, se Holanda, se Noruega, se Japão. E aí a gente pega um Japão e faz uma atuação longe de estar consistente, mas uma atuação que fez o seu papel, né, que passou, e aí cai para uma Noruega, e a gente vai para uma Noruega mais confiante do que a gente estava para o Japão. E deu no que deu, né, assim. A Noruega não nos surpreendeu em nenhum momento. Ela fez exatamente aquilo que ela devia, que ela estava prescrito que ela ia fazer, que era encontrar uma bola na transição para Haaland, que a Haaland já estava no lugar certo, que ele ia fazer um gol. E ele fez 2. Então, esse jogo especialmente foi muito decepcionante, porque eu acho que se tem uma palavra que determina a nossa Copa, assim, era uma seleção absolutamente confusa. Porque, primeiro que não tem essa coisa do Ancelotti, não repetir escalação, então parece o tempo inteiro um jogo teste, não questionando a competência técnica do Ancelotti, porque sou eu, que, né, é um treinador extremamente vitorioso, e acho que, assim, eu sou contra a coisa do queimar o técnico nesse momento. Acho que ele ainda pode mostrar, acho que tendo tempo para trabalhar, eu acho que a gente pode vir com um Brasil diferente, mas a gente foi uma seleção durante toda a Copa, na primeira fase e no mata-mata, absolutamente confusa. Aquilo que a gente esperava não aconteceu, a gente teve poucas boas surpresas, mas inúmeras mais surpresas. Existem jogadores que vêm convocados e que a gente não sabe
da onde saíram, né? Que ninguém esperava. O Igor Thiago, que meio que aparece ali nos 45 do segundo tempo para a seleção, e que o que aconteceu na Copa. Então, assim, eu acho que foi a confusão, ela estava muito impressa na nossa maneira de jogar, na nossa maneira de pensar e sem liderança. Nosso escalão mais veterano, né, que transmitiria essa confiança, que seria o líder de vestiário, que seria a voz do Ancelotti dentro de campo, assim, não transmite a confiança que precisa. Assim, não teve uma transição, porque também não teve um ciclo. Eu acho que no final das contas é isso, foi uma confusão absoluta, decepciona pela nossa vontade, mas talvez não decepcione por aquilo que poderia entregar, sinceramente. Caio? Tô totalmente de acordo com o que a Roberta falou, assim, o que eu vejo, acho que decepção mesmo pela forma que saiu, principalmente, né? Eu tento sempre fazer duas análises separadas, mas que elas vão andar juntas de alguma forma, né? Que é o resultado e o desempenho. Em termos de resultado, eu acho uma vergonha cair nas oitavas de final para a Noruega, assim. Eu não vejo sentido. Eu sei que o Haaland é um excelente atacante, um dos grandes do mundo hoje. Tem bons meio-campos, Odegaard e tal, mas assim, é um time comum, né? Um time que não mostrou grandes coisas, enfim, fez o básico do básico. E acho que o Brasil não pode se achar que é comum, que é normal um time como o Brasil, com jogadores como o Brasil, com a camisa do Brasil, com a história do Brasil, cair nas oitavas para a Noruega. Não é comum, né? A gente vem se acostumando. A gente viu a Bélgica foi terceiro lugar em 2018, tinha uma grande geração, um bom time. A gente viu a Croácia, mesma coisa, terceiro lugar em 2022, um bom time, uma grande geração, e a gente meio que entendeu, né, pelas circunstâncias dos jogos e tal. Esse de 26 não é a mesma coisa, né? É pior ainda. Então acho que a gente não pode se acostumar, não pode dar de normal. E aí, isso em termos de resultado. E em termos de desempenho, também foi muito confuso, né? Fez alguns bons jogos, assim, o jogo contra a Escócia foi bom, o jogo contra o Japão no segundo tempo foi bom, o jogo contra o Haiti fez o básico, contra o Marrocos foi muito ruim, então foi muito irregular, contra a Noruega foi ruim, então foi muito irregular, né? Uma campanha muito irregular que, repito, como a Roberta falou, assim embaixo, é o retrato do que foi esse ciclo, né? Ciclos de seleção nem sempre são decisivos, né? A gente, inclusive, viveu isso, por exemplo, com ciclos o mais confuso desde esse último, né, que é o ciclo de 2002, tem CPI, o treinador cai por causa de uma CPI no ciclo de 2002, e a gente foi campeão. Então nem sempre é decisivo, mas facilita muito o trabalho, né, se fizer um bom ciclo, né, com um time, né, se você conseguir tirar ali boas coisas, facilita seu trabalho naquele mês, né? Então a gente também não pode desprezar. E foi o retrato desse ciclo, e acho que o retrato um pouco do que eu acho que tem um pouco do sintoma. Isso é uma análise que eu fiz antes e foi muito polêmica, algumas pessoas fazem também, mas eu acho que é um sintoma do fato do Ancelotti ter chegado há apenas um ano atrás, né? Que para um ciclo de seleção é pouco, e ter renovado o contrato antes da Copa. É claro que o Ancelotti não precisa trabalhar com papel renovado, né? Ele é uma figura que, sim, vai ter sempre mercado para renovar. Quem tem ele vai querer ficar com ele normalmente. Mas o fato de ter renovado antes, para mim, era um recado de que este ciclo não era o ciclo dele. Ele veio para apagar incêndio, ele fez o que mais ou menos dava para fazer com o que tinha ali, né? A convocação muito esquisita, né, desde Igor Thiago, ao Ederson, enfim, caras que provavelmente a gente nunca mais vai ver na seleção, é possível, né? Então, como ele não viu, não testou, não foi ele que analisou aquele ciclo, para mim a decepção fica porque eu acho que ele não montou o time possível para aquele momento, porque também sabia que, não, o meu ciclo é 2030, eu agora vou observar, vai ser agora do meu jeito, com a minha estrutura. E, enfim, lamento que não dá para ficar perdendo Copa assim também, né? Mas eu estou de acordo, assim, foi uma decepção mesmo. Ficar com 30% de posse de bola contra a Noruega, sabe?
Tipo, se fosse contra a Espanha, a gente ia entender o banho de bola. Contra a Noruega não dá, assim. Faltou mesmo essa. A gente chama de intensidade hoje em dia, né? Mas faltou um pouco desse senso de urgência, né? Dessa coisa do tipo, não, gente, vamos fazer alguma coisa, tá dando errado, né? Vamos mudar. Enfim, decepção. E o que esperar, Roberto? O que você espera para o ciclo de 2030? Com um contrato, mais um ciclo renovado com o Ancelotti, ele com tempo, ele com torneios a disputar, eliminatórias. O que você acha, o que você projeta até 2030? O que eu espero é ter esperança, sabe, Everton? Porque ainda tá difícil. Tá aí. Mas, assim, o fato de ter um próximo ciclo, né, completo já é, naturalmente, né, um bom indício, né? Porque, diferente do último ciclo que a gente teve, como a gente estava falando agora. Naturalmente, a gente vai ter que ter uma transição geracional, porque as referências de liderança desse time, e aí questionáveis ou não, estão se aposentando, né? Neymar não dá para dizer que não tem um impacto na seleção, bom ou ruim, enfim, isso é, como eu falei, outra discussão, mas uma seleção que gira em torno de uma convocação de Neymar, do que o Neymar vai fazer, do Neymar que entra para bater o pênalti, não existe mais para 2030, e aí, diferente de Messi, ele próprio já anunciou sua aposentadoria, né? Então, particularmente, espero que não desaponte, né? Que não refaça sua aposentadoria. Desaposente, é verdade. Desaposente. Eu não sei porque no ato falho só ficou desaponte na minha cabeça. Não, isso ele já fez. Exatamente. Mas assim, Casemiro, Fabinho, Danilo, Alexandro, são jogadores que em 2030 vão estar com 38, 39 anos, então naturalmente não estarão na estrutura desse time. O próprio Alisson, né? E aí eu acho que a gente tem um problema grave para sanar, que é o gol. Né? Gol e lateral, acho que vão ser nossas maiores deficiências daqui para frente. Acho que, por exemplo, nessa Copa a gente perdeu muito, né, com o corte de Wesley por lesão. E eu acho que é uma coisa que que ele estará no próximo ciclo, acredito eu, e acho que mas ainda assim, a gente tem deficiência nessa posição. E aí, assim, um outro corte, né, que eu espero que faça a nossa alegria daqui para frente, para mim foi o mais sentido, o corte mais sentido foi o de Estevão. Acho que Estevão, para mim, sempre foi uma aposta melhor do que a Endrick. Eu vendo Estevão e vendo a Endrick em campo quando ainda jogavam por aqui, né, assim, Estevão é absolutamente desestabilizador. É uma coisa absurda o que esse moleque fazia com 17 anos em campo. Então, assim, e eu acho que quando a gente resgata esse apelo pela identidade brasileira e tal, Estevão é o cara que faz isso. Então, acho que contar com ele no próximo ciclo é muito importante. Acho que como projeção, assim, Ryan, né, foi um nome muito importante nessa Copa já, e que eu acho que tende a... Eu acho que numa próxima Copa existem esses nomes que chegam num equilíbrio, que é o que a gente diz do auge, né, que é o equilíbrio entre ser arisco e ser maduro, né? Esses caras, o Ryan, o Endrick, o Estevão, eles são muito ovacionados porque não tem medo, porque partem para cima, porque são criativos, porque driblam, porque tem vigor físico. Só que isso tem que ter um certo equilíbrio de liderança e de experiência, e que eu acho que numa próxima Copa isso pode sim fazer muita diferença. Tem outros nomes que não foram para a Copa, né, como Andrei, como Rodrigo, que vão estar nesse lugar também. E eu acho que estamos buscando também um 9, né? O Endrick vai ser esse cara. Acho que ainda tem outros testes que foram feitos nas eliminatórias e que não foram feitos, que não foram levados para a Copa, como o Igor Jesus, como o Caio Jorge. Então, assim, acho que a gente tem qualidade técnica para isso. Acho que o Brasil sempre foi respeitado pela sua individualidade, mas isso não pode acontecer em detrimento de um coletivo, porque senão, em vez de ficar individual e de decidir nessa individualidade, fica extremamente confuso, como que a gente viu. Mas o Ancelotti é um puta técnico e vai ter tempo para fazer isso. Espero que esse tempo corra a nosso favor. Né? Acho que é por aí. Você acha, Caio, que esse tempo vai fazer a seleção jogar bola?
Cara, então, eu acho que o que eu imagino que vai acontecer, ou espero que vá acontecer, é o time ter uma identidade, né? A gente saber o que esperar desse grupo de atletas, seja ele qual for, né? A gente está passando, como a Roberta disse, é uma transição, né? Essa geração do Neymar, ela não tem motivo, ela não tinha motivo nem para ir para essa Copa, convenhamos, né? Todos esses que você citou, Roberta, não estão jogando para que falasse, nossa, a gente precisa deles, porque a gente não pode diminuir a experiência, né? Se você tem um cara de 30, a gente está vendo aí o Messi, né? Tudo bem que é um absurdo, talvez, pensar que é o Messi, mas enfim, em outras seleções a gente vê jogadores com mais de 30 anos ajudando, desde que eles estejam numa forma aceitável, técnica, né? Física também, né? No caso do Neymar, e que encaixe no estilo de jogo, né? Não é o que a gente viu, nem Danilo, nem Alexandro, nem Casimiro, nem Fabinho, nem Neymar, né? Então a gente tem jogadores que a gente não entendeu a convocação desses caras, meio que tipo, o último ciclo não existiu, a gente chamou um monte de moleque e ninguém se firmou, como se fosse fácil, né? Pegar a camisa da seleção e vestir, e chama os velhos de novo, né? Isso acabou para esse ciclo, desses caras, pelo menos. Eu acho que a gente não acho que a gente vai poder prescindir de Alisson e de Marquinhos, por exemplo, mas talvez ocupando um novo momento, né? Já talvez não titulares absolutos, enfim. A gente vai precisar desses caras, porque isso também tem que ter experiência. Mas o que eu espero ver é a identidade. Assim. Eu acho que o Ancelotti é um cara que ele é famoso por não ter uma identidade tática muito forte, né? Igual o Guardiola, igual o Klopp, né? Ele é um treinador, igual o Diniz, para trazer aqui para o Brasil. Ele é um treinador que é muito adaptável, né, ao que tem, mas ele tem alguns estilos de jogar preferencial, principalmente com o Vini Júnior, né? A gente mostrou, né, o famoso balão ao Vini, né, bola no Vini. Eu acho que a gente pode ser que seja uma forma de jogar do Brasil. Não sei se eu gosto dessa forma de jogar, mas é uma forma de jogar, é uma identidade. Então acho que ele vai poder buscar essa identidade da gente entender como esse time joga, quem são os laterais desse time, como eles jogam. Vai ser o Douglas Santos jogando ali, tocando bolinha. Vai ser um volante mais pegador. Vai ser assim, tudo bem, vai ser assim. Então a gente tem 4 anos para isso. Só que é o seguinte, né? Ele entende que, eu acredito, né? E as informações que eu ouvi também de dentro de pessoas que cobrem a seleção, é de que ele entende mesmo que o ciclo dele é agora, né? Agora que vai começar o trabalho dele. Só que é o seguinte, ele agora não é mais o treinador mais vitorioso da história, o italiano do Real Madrid, do Milan, da Juventus, PSG. Ele agora é o treinador que foi eliminado para a Noruega. Então ele não tem mais o crédito que ele tinha quando ele chegou, que era muito justo, e eu fui um que dei muito crédito, porque eu acho que ele é um dos maiores mesmo. Ele já perdeu uma parte desse crédito, irmão, porque ele perdeu para a Noruega. E aí não tem essa do ciclo, não fez porque se machucou, porque, irmão, você era o treinador que deu 35% de posse de bola e o Brasil perdeu para a Noruega. Então ele entra mais pressionado, ele é um cara que parece ser de bom trato, super tenta falar português, vai lá no Cristo Redentor, toma caipirinha, isso é legal, né? Canto hino nacional. Canto hino, isso é legal, acho que isso é uma forma de respeitar. Aversa. Exato, ele acho que é uma forma de respeitar mesmo. Não, eu tô aqui, eu sei que isso aqui é importante para esse povo, e é isso, não vejo nada contra. Mas ele agora é o treinador que foi eliminado da última Copa para a Noruega nas oitavas, né? Ele carrega isso com ele e sua cota de responsabilidade é grande, porque afinal de contas é o comandante do time. Então ele também entra pressionado para fazer uma boa eliminatória, bons jogos, né? Copa América, vai ter que fazer coisas acontecerem, né? Tem material humano para isso, embora a gente saiba que o Brasil já não é mais aquela coisa, mas ainda tem lá os jogadores. Então eu espero que a gente tenha alguma identidade. Esse o time, o Brasil do Ancelotti é assim, vamos com ele até o final e ver o que dá. Aqui, eu vou fazer um comentário para fazer uma pergunta. Eu tô doido para falar. Vocês são muito generosos. Ancelotti foi horrível na seleção, ridículo, bizarro, veio a trancos e barrancos, não queria vir para a seleção brasileira,
Isso é comentário meu e não estou. Vocês podem também comentar. Porque ele é o mega treinador disso, daquilo. Se fosse mega treinador, ele estava na Itália e o futebol italiano estava bombando. Tem uma série de contextos aí também. Mas por que ele ia salvar a seleção? Eu gravei um vídeo lá 10 dias antes da Copa, eu falei, não ganha depois daquela convocação, o que Casimiro ganhou na seleção brasileira durante quantos anos? 12 anos que ele está na seleção. Uma Copa América contra o Peru, num jogo aqui no Maracanã. O que Marquinhos ganhou? O que Alisson ganhou? O que Rafinha ganhou na seleção brasileira? Nada. Neymar no auge da seleção com números espetaculares não ganhou nada. E aí, a decepção desse Ancelotti, para mim, foi quando ele convocou Neymar obrigatoriamente, assim, se me perguntar de onde eu estou tirando isso de todo um contexto, não tem documento, mas não tem uma ligação, não tem um áudio gravado, não tem nada, mas ele foi obrigado a chamar o Neymar naturalmente para poder, e aí, na mesma proporção que ele canta o hino nacional, foi o que ele fez com o Neymar, tá? É só para ficar bem com a galera. Nada mais do que isso. Neymar não tinha condição de estar nem na Copa anterior, que ele rolava igual um balão, quanto mais nessa agora, e muito menos, pelo amor de Deus, acabou para Neymar, acabou para essa geração. Eu prefiro, o meu caro Caio, o Igor, que você falou, 11 jogadores como o Igor, do que essa meia dúzia de jogadores que não ganharam nada na seleção e que entregaram isso que está aí. E isso não é comentário de agora e depois de obra pronta. É engenheiro de obra pronta. Isso aí é comentário que eu fiz há um mês atrás e a gente sabia, não tinha como dar certo esse imbróglio que está aí, que sabe o que, na minha opinião? Bem o retrato daquela festa ridícula, horrorosa, e eu não posso falar as outras coisas aqui que eu estou pensando, porque isso aqui é um outorga do governo federal. Se fosse lá no canal do Caio, podia, né, cara? Lá, não sei nos seus regulamentos, mas por conta da internet não ia dar problema. Mas que festa de convocação mais ridícula do mundo! A coisa mais feia. Acho que a seleção brasileira jogou tanto quanto aquela festa dali. Só para fechar, quem fez mais mal à seleção brasileira? A CBF, que vem com essas administrações polêmicas, ou o técnico Ancelotti e Neymar? Começo com você, Caio. Ô Nogueira, só para falar, assim, eu posso até, porventura, discordar do seu ponto de vista, mas errado você não tá? Você falou coisas aí, a gente não pode dizer que você está errado, tá? E algumas eu concordo, inclusive. Então, eu acho que o Ancelotti, eu acho que o treinador tem uma responsabilidade, sabe? Assim, eu sempre penso nisso, assim, eu entendo que a estrutura da CBF não seja a melhor possível. A gente vê, né? Toda hora muda de presidente, vai para um lado, vai para o outro, você não consegue entender. Até as medidas que às vezes parecem boas, eu pelo menos fico sempre com o pé atrás, nunca acho que tá tão boa assim, às vezes é feita muito a toque de caixa, ou seja, tem uma medida legal que é implementada no dia seguinte, então também não tem esse tempo de maturação, tudo muito corrido. Tem, enfim, tudo contra todas as gestões da CBF para mim. Se tiver que me trazer um dia aqui para botar pau no Cartola, para mim é comigo mesmo. Eu bater em dirigente, para mim, não gosto de nenhum, então vamos embora. Mas eu entendo também, e é por isso que eu entendo o seu relato, Nogueira, que o treinador ele tem ali. Primeiro que o treinador do tamanho do Ancelotti tem um perfil de conseguir blindar de alguma forma, não sei se blindar é a palavra, mas de conseguir abraçar ali um momento e tornar aquilo diferente. E aí a gente cita o caso da Argentina, né? Talvez seja aí o melhor exemplo. Então, na Argentina, o Scaloni conseguiu fazer isso, né? Então, acho que faltou o Ancelotti blindar mesmo de alguma forma e trazer qualidade para aquele time.
E eu concordo 100% com o Neymar, assim, eu não para mim não era para ser convocado, e eu acho que convocou para acalmar os ânimos aí dos blogueiros, dos influenciadores que são neymarzistas, né? Seja de maneira orgânica, seja de maneira paga, né? Que a gente sabe que tem também. Eu acho que ele fez isso, assim, a convocação do Neymar é para acalmar o pessoal, porque se cai para a Noruega e não leva o Neymar, a narrativa hoje nas redes seria: tá vendo? Não levou o Neymar. Ele inclusive botou o Neymar com 20 minutos de segundo tempo, que para mim não fazia o menor sentido. Exatamente para, tipo assim, vou botar o Neymar, caiu com o Neymar. Não diziam que ele resolvia com 15 minutos? Não resolveu nada, pelo contrário, atrapalhou o time, né? Acho que vocês já devem ter falado isso na época da eliminação. A entrada do Neymar atrapalha o time. Então, eu entendo que o Neymar não deveria ter sido convocado, e eu acho que o Ancelotti tem aí uma boa responsabilidade. Por isso que eu fiz questão de dizer, ele não é mais o treinador que veio do Real Madrid, não, ele agora é o treinador e foi eliminado nas oitavas de final. Então ele vai conviver com essa pressão e vai ter que, enfim, colocar toda a sua experiência e sua competência à prova. A gente vai ficar olhando ele aí todo jogo com uma lupa, porque ele já não tem mais o fator novidade, já não tem mais o fator peso, não tem mais nada disso. Ele agora é o treinador que caiu como você falou, Nogueira, treinador que foi eliminado nas oitavas pela Noruega. Então agora ele que conviva com a opção dele, poderia ter vindo depois, por exemplo. Ele que quis vir com um ano, né? Muito dinheiro para dizer não, né? Por um aninho, né? 5 milhões por mês fazem um ano, né? Mais o Vale Transporte e o ticket. Então é muito dinheiro, né? Para dizer, não, só vou ano que vem depois da Copa. Não quis. E nem então, é na escala. Tem que ser cobrado. E nem é na escala 6x1, hein? Não é da escala 6x1. Trabalha home office, enfim. Muito bom. Roberta. O quanto foi complicado, e aí dá pra gente entender. A CBF e o Caio coloca muito bem isso. A CBF não podia mais recuperar o tempo perdido de tantas lambanças feitas ao longo dos anos todos. O que ela fez? Tentou trazer o melhor do melhor do melhor, como diz aquele menino, para uma mega estrela para ficar ali comandando a seleção e tentar abafar. Ou seja, são jogadas de marketing o tempo todo para, como disse o Caio muito bem, não ficar levando pancada dos blogueiros, nem dos torcedores, nem mazista. E aí, inclusive, eu faço o coro aqui, minha querida Roberta. Eu não fui a favor especificamente de um Ancelotti, achei até aquela coisa. Quando ele falou que ia tirar férias primeiro para depois pensar no Brasil, aquilo para mim ali já acabava ali. Mas é o tal da etiqueta, né? Que a CBF queria uma marca para colocar no banco e colocou uma marca grande. Aí eu pergunto a você, o que fez mais mal aí a essa seleção brasileira? Toda essa péssima gestão da CBF sobre a seleção, sobre o futebol brasileiro como um todo? Ou Neymar? Eu vou começar falando do Ancelotti também, porque concordo com o Caio não concordar com você, Nogueira, que tipo assim, errado não tá. E eu acho e espero que de fato, né? Assim, bom, vamos lá, deixa eu arrumar aqui o pensamento. Eu acho que essa Copa foi uma Copa dos goleiros, como eu falei, né, rapidamente quando a gente abriu o programa. Eu acho que a gente teve estrelas no gol nessa Copa que fizeram jogos memoráveis por conta dessas defesas, e acho que foi uma Copa dos treinadores, assim. E nesse caso, o Ancelotti, ele vai para uma prateleira que ele não está acostumado a ir. O jogo de Copa do Mundo, basicamente, com a pausa para hidratação no primeiro tempo e no segundo tempo, ele vira um jogo em 4 tempos, e você pode fazer um esquema tático que beneficie cada momento do jogo. E o Ancelotti não soube jogar com isso. O De La Fuente, o Scaloni, eles souberam fazer isso de uma maneira que privilegiou o seu trabalho. Eles saem reconhecidos de uma Copa como grandes treinadores de seleção. E o Ancelotti, que
ao contrário, né, nunca treinou a Itália e que vem de clubes, é sempre super vitorioso em clubes, ele precisa se provar na seleção. Eu espero que essa nova alcunha para ele, que é o treinador que caiu para a Noruega, fique mordendo ele por 4 anos, para ele conseguir se movimentar de uma outra maneira nesse ciclo. A convocação do Neymar, do Danilo, do Casemiro, desde antes da Copa, foi muito falada como mas ele precisa de alguém para ser a voz dele, ele é alguém com quem ele já tem muita intimidade, alguém para ser a voz dele no vestiário, no campo e etc. Para isso ele tem comissão técnica, não precisa de jogador. Para jogador, o jogador ele precisa para jogar. É óbvio que precisa de uma referência, que a afinidade é importante, etc., mas esse não pode ser o prioritário de uma convocação de jogador de futebol. A não ser que você tenha uma pessoa que faça isso. Não quando você tem um combo, uma panela, né? Ele foi chamado de paneleiro durante o pré e o pós inteiro, e assim, infelizmente, fazendo juiz. Então, espero que isso mude para o próximo ciclo, e eu acho que eu confiro essa culpa, sim, ao Ancelotti. Concordo com o Caio que treinador tem responsabilidade. Muitas vezes tem culpa, mas tem responsabilidade. A gente aqui meteu o pau no Ancelotti para cair para a Noruega, mas quantas pessoas eu vi mordendo a língua depois do jogo do Japão? Porque as duas mexidas que ele não faz, uma que ele não faz e a outra que ele faz, resolvem o primeiro jogo de mata-mata. Ia ser muito mais vergonhoso se a gente tivesse caído no 16-0. Seria surreal, de avassalador, assim. Então, essa eu acho que é a responsabilidade do Ancelotti no sistema. E por que eu deixei a CBF por último? Porque eu acho que a CBF ela não foi nociva só para o ciclo. Eu acho que a CBF ela é nociva para o futebol brasileiro. E se chamarem o Caio para vir falar de Cartola e de CBF, etc., pode me chamar para o mesmo programa, viu? Que agora que eu já estou íntima dele, eu vou tancar. Uma coisa eu vou falar para vocês. E não me isento dessa responsabilidade, se é que pode dizer assim. Sim. De que eu também fui mais um dos milhares de brasileiros que não acreditava em nenhum técnico brasileiro naquele momento. Sim. Agora, não sei se eu também não chamaria o Ancelotti, não sei. Quem conhece mais o Ancelotti aqui, por exemplo, que eu sei, o Caio, você, Roberto, que acompanha mais do que eu, o próprio Everton falar comigo, falei, Everton, se esses caras, Alisson, Marquinhos, Casimiro, parecia até aquele biscoito traquina com aquela cara parecendo a polpa de Paulo Oliveira, desculpa. Pelo amor de Deus, cara, vai chamar esse cara não é porque ele confia em Casimiro, problema dele, casa com o Casimiro, leva o Casimiro pra brincar na casa dele. O cara com 200 anos, rapaz, joga na seleção sem nenhum vigor. O brasileiro futebol, aliás, esse menino aí, o Messi, provou isso, mas eu fui mais um, né, que jogador brasileiro para a carreira cedo, né? A gente sabe disso. O Neymar tá aí. Eu fui mais um dos brasileiros que passou Diniz na seleção, já sofria com o Diniz no Fluminense, ainda tinha que sofrer com ele na seleção. Meu Deus do céu, eu fui goleiro, sabe, Caio? Quer dizer, tentei ser goleiro. E a primeira coisa que o professor fala com você quando você chega criancinha lá, meu filho, goleiro não sai a bola pelo meio da área, ele sai pelas laterais, porque dá tempo do time voltar. Aí o goleiro do Fluminense saía pelo meio. Aquilo me dava um negócio aqui na garganta, assim, subiu um calorão aqui no peito. Meu Deus do céu, tá errado. E não mudou, não. Continua errado, e tanto que deu errado no Fluminense também. Ele acabou ganhando lá aquela competição, que também, eu acho que ali sem ganhar. O problema para mim é que a gente não tinha outro técnico brasileiro. E aí? Então, tem todo esse diagnóstico aí. O meu caro Everton, tem mais alguma para fechar aí? Senão eu vou ficar aqui falando. Não, por mim tá tudo certo. Você é fã de Ancelotti, que você falou assim, eu falei, Everton, esses caras nunca ganharam nada na seleção, e você falou pra mim, e falou ao vivo aqui, não, Nogueira, mas Ancelotti vai colocar eles pra jogar, alguma coisa assim. E aí? Falei. Eu tava mais esperançoso do que deveria. Assumo. O jornalismo de opinião tem isso, né? Tem isso. Que agora ficar com a sua opinião, não tem muito jeito. Desculpa por ela. Não tem, não. E assim, claro, e evidentemente que todos nós torcemos. Ninguém ia torcer contra a seleção. É que a gente acaba com um pouquinho mais de experiência, sabendo
que a probabilidade de dar certo é muito complicada. E assim, eu acho que o Ancelotti pode continuar na seleção. Aí eu quero só fechar com a opinião de vocês. Mas vocês não acreditam, não acham, não pensam que ele deveria se, como é que eu vou falar, sul-americanizar? Vocês não acham que ele deveria vir para cá comer um pouquinho de arroz com feijão, para ele entender o que é o futebol brasileiro e o que é o futebol sul-americano, como a Argentina, por exemplo, que não entregou em minuto nenhum, aí depois faz aquele papelão todo que a gente sabe, aquelas palhaçadas, aquelas babaquices que parece que para jogar na seleção da Argentina tem que ser babaca. Eu não sei, não entendo isso. Por que para jogar na Paraguai, Uruguai, Argentina tem que ser babaca? Me perdoe a expressão, porque ficar de costas. E o Messi perdeu uma grande oportunidade de falar, gente, vamos ficar aqui, mas vamos ficar de frente para lá. Acho que o Messi poderia fechar a Copa assim, chave de ouro. Aí ficou de costas também. Então, para mim, é outro, nesse sentido, como personalidade, também está nessa linha aí. Vocês não acham que o Ancelotti é um grande treinador, mas com essa coisa de dar posse de bola para os outros, ele não deveria passar mais tempo aqui no Brasil, Roberta? Sem dúvida, eu acho que ele precisa sul-americanizar no futebol, né? Porque, como a gente estava falando, ele já fez isso no personagem, na publicidade, cantando hino e etc. Agora precisa fazer dentro das 4 linhas. E aí, Nogueira, eu acho que não só o Ancelotti, tá? Porque, infelizmente, os nossos jogadores também estão se europeizando. Então, precisa de um conjunto nesse sentido, porque mesmo as seleções que caíram precocemente, como a gente viu, como Colômbia, como Equador, como a Argentina, que não caiu precocemente, todas elas entregaram raça. E como eu falei pra gente, para mim, esse foi o grande problema do Brasil. Muito mais do que técnica, muito mais do que a falta de identidade, não entregou vontade. Era um time absolutamente sem sangue. Em todos os jogos. Não foi só no último jogo. Mesmo os jogos que venceu, não entregou qualidade, mas também não entregou vontade, porque às vezes a vontade compensa a qualidade. Então, acho que isso o Ancelotti precisa sim, mas não só ele. Eu acho que os jogadores precisam também voltar para as suas raízes. Acho que eles precisam voltar a ser quem é. Caio, fecho com você. O que você acha dessa brasilidade aí, sangue brasileiro, sangue latino na veia do homem aí, do Ancelotti? Eu estou de acordo. Eu acho que o futebol de seleções ele traz esse componente patriota, né, digamos assim, né, a coisa de você estar representando um país, né, e eu acho que faz falta, inclusive para os jogadores europeus, né, os jogadores europeus não, os jogadores brasileiros que estão na Europa, né. Eu acho que faz muita falta estar aqui, sentir um pouco daqui. Eu entendo que aí é questão financeira, de organização e tal, mas para os jogadores faz falta um pouco. Um pouco não, acho que faz falta bastante. Não sei se isso resolve, né? A gente vai ser campeão ou não por causa disso. Mas sentir um pouco mais as ruas, né? Esse ano, por exemplo, eu senti as ruas um pouco mais animadas do que a média. Eu acho que a gente viveu uma Copa do Mundo em que a gente tentou resgatar uma coisa ali dos anos 80 e 90 e tal. Claro que não com a mesma intensidade, mas acho que aqui, pelo menos no Rio, onde eu circulei, eu senti os bares mais cheios, as ruas mais pintadas, as pessoas mais enfeitadas. Então a gente tentou comprar isso, e aí os jogadores não têm isso, e o treinador também não, porque nem é daqui. E eu acho que faz falta. Para mim, ele tinha que morar aqui, inclusive. Eu acho que não só para ver os jogos, porque se ele vem, é mole, tem dinheiro, paga o avião e vem, mas para sentir as ruas mesmo, sair, vir ali no calçadão, vai almoçar, vai jantar no shopping, na Barra da Tijuca, vai ouvir alguém reclamar dele e sentir um pouco mesmo. Eu acho que faz falta pro futebol de seleções, faz muita falta isso, assim, é muito simbólico, né? A gente trabalha muito com simbolismo, né? E para os estádios assistir os jogos, é isso aí. E lá, como você falou, ir lá no Goiás assistir um Goiás da vida lá, tem que ir, né? Gente, aqui, infelizmente, eu gostaria muito, tem muitos comentários aqui no Instagram. Rafael Crespo, é difícil e triste, mas ninguém me xingou. É difícil e triste, mas infelizmente é verdade que uma geração inteira, no Instagram não, no YouTube,
uma geração inteira não venceu pela seleção. Podem ter sido vencedores de seus clubes, mas não pela seleção. O Arthur também, Carvalho, coloquei. Eu acho que Ancelotti tem que ficar atento à meia, pois os últimos campeões tinham os melhores meias. Sempre. O meio de campo é o coração do time, né? Por exemplo, 7-1, ele fala aqui do Bernard. Lembra do Bernard? Colocou lá na ponta, enfraqueceu o meio, a Alemanha voando no meio de campo. Rafael Crespo também comenta, infelizmente, quem contratou sabendo, e não é só isso, mas sabendo como os times dele jogam. Difícil contratar para querer que ele faça diferente, né, do que sempre fez. É verdade, você trabalhou a vida inteira pregando, dando martelada num prego para depois você despregar, é difícil. Meu caro Caio, Roberta, começo com você. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, obrigado pela gentileza, pelo carinho, emprestar aí o seu conhecimento, sua inteligência e esse feeling feminino que a gente faz questão de poder contar aqui nessa bancada sempre. Obrigado, boa sorte pro seu Botafogo, menos contra o Fluminense, mas o resto tudo aí. Tá bom, amigo. Eu que agradeço, Cláudio, foi um prazer estar aqui com o Caio, com o Everton, com você, com o pessoal da Folha. É isso, eu fico nervosa antes, mas eu sempre acho super divertido participar, então tá sempre valendo a pena. Você começou a falar dos goleiros aí, Cláudio, eu não vou nem entrar nesse tópico, que é tópico sensível botafoguense ainda, né? Então vamos ver daqui a alguns meses como é que a gente volta a se falar sobre isso. Mas brigadão, obrigado a todo mundo que assistiu. Tá legal. Valeu, a gente que agradece. Meu caro Caio, prazer te conhecer, cara, de mais perto um pouco, agora conversando com a gente, conheço lá do canal, né? Obrigado pelo seu carinho, parabéns aí pelo seu talento, cara. Bom, a gente precisa de equilíbrio, porque também aqui o torcedor da canelada faz parte, tá bom por isso, tá tudo bem. Se perdoa, aquilo que vocês falaram mais cedo, é o cara que tá muito ligado em Copa do Mundo só, né? E tem o outro que tá mais ligado direto também, enfim. Mas jornalista dando canelada, rapaz, nós nem falamos, mas Vampeta acertou tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. E acertou da Espanha, acertou a decisão, enfim. E esses jogadores também de futebol que pouco acrescentam aí nos seus comentários, na verdade é essa. Mas a você, Caio, parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado por hoje. Obrigado, Nogueira, Everton, Roberta, foi um prazer. Mais um pouquinho, se o Nogueira treina mais um pouquinho, ele pega a titularidade do Botafogo, né, Roberta? Faltou, eu ia querer, pra mim é dentro. Faltou treinar. Você falou do Vampeta, porque pior que o Vampeta tem boas análises, cara, mas ele é muito fanfarrão, né? Aí se perde no fanfarronismo. Muito obrigado. Aqui, joga nada não, hein? Fanfarrão. Foi um barato estar aqui, é isso, né? Eu tento fazer uma análise a sério, digamos assim, tentando passar coisas que eu vejo, mas não queiram me ver também na arquibancada de frente à televisão, né? Que aí é torcedor, aí é outra coisa. Mas foi um barato trocar essa ideia com vocês. Obrigado pela oportunidade. Estava falando aqui o quanto o rádio para mim é importante, né? É um veículo fundamental aí da nossa comunicação. Gosto muito acho que é a primeira vez que estou fazendo rádio, então fico contente de estar falando com o público de Campos aí da região. E é isso. Obrigado, Everton, pelo convite, Nogueira, todos que trabalham aí também, aos ouvintes, e tenham um bom dia a todos. Rádio é legal porque ele é fantástico. Assim, daqui a pouco eu saio, eu desço aqui, vou azul, ando a pé, né? É legal. Pô, Nogueira, você não entende nada de futebol, hein, Nogueira? Aí outro dia a gente vai aqui e chama um camarada que é da direita. Pô, Nogueira, vocês são tudo fascista lá, né? Aí a gente chama um cara que é da esquerda. Aí, ó, viu? Faz o L aí, ó, viu? Comunista. O comunista. É um negócio muito doido. O rádio é sensacional. E tem aquela coisa, né, do rádio, que é a decepção, e tem também a alegria. Nossa, Nogueira, como que você é bonito pessoalmente. Nem imaginar. Enfim. Everton, bom dia, amigo. Obrigado e até amanhã. Vamos trabalhar. Valeu. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Caio. Obrigado, Roberto. Pô, foi um excelente bate-papo. Eu acho que deu para dar uma pincelada na Copa, essa Copa que já acabou, né? Agora a gente já está de olho em 2030. Não, agora a gente está de olho em 2027, que é a Copa Feminina.
Copa Feminina, no Brasil. Exatamente. Que a gente tem muito mais chance do que a gente teve em 26. Com certeza. Então, pô, foi muito legal conhecer a Roberta pessoalmente. O Caio, eu já acompanho o Caio há muito tempo, então é um prazer recebê-lo aqui no programa. E teremos mais vezes, né? Temos eleições aí, então essa bancada pode ser reformada para novos assuntos. A gente falou de coisa muito séria, né? Que é a Copa do Mundo. Aí Exatamente. Falar de eleição. Principalmente a eleição no Fluminense. Aí, ó. Eleição carioca, aí bicho pega. Aí o pau quebra, Gente, ó, mais uma vez, saudações. Obrigada, pessoal. Vamos torcer para que a gente esteja aqui daqui a um tempo. Lembra que a gente fez um programa lá atrás, e aí deu tudo certo. Vamos lá, vamos ter fé. Senão a gente não é brasileiro. Senão a gente vai ficar parecendo com o Ancelotti. 5 estrelas só a gente. Então, vamos lá. Se a gente não puder acreditar, ninguém mais acredita. É isso aí. Bom, valeu. Até amanhã. Fechamos aqui o Folha no Ar. Obrigado a todos pela audiência, os comentários, a todos que comentaram, participaram, interagiram com a gente. A gente volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, também de Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. O Everton, hoje tem vacinação contra a gripe aí lá na sede do Grupo Folha da Manhã. Vamos lá tomar a vacina. Eu já tomei, vou tomar de novo. Vacina, eu tô dentro. Vamos embora. Uma parceria nossa aí com a Clínica Vacina Plínio Bacelar para manter nossos cartões de vacinação em dia, mas sobretudo nossa saúde também com toda a prevenção. 9 e 7, gente. Continue ligado, continue na Folha.